Respeito. Num futuro breve, quando a mulher se legitimar pelo que é, por onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesma. À medida que a criança cresce e se desenvolve no convívio familiar, ela reproduz ou copia tudo o que vê, ouve e observa. Os adultos servem de padrões, quer dizer, são modelos e exemplos por meio da identificação com os pais, tios, avós ou irmãos mais velhos, ou mesmo da imitação de seus atos e atitudes. A criança, de forma consciente ou inconsciente, modela-se firmemente no meio doméstico. Socialização é o processo de adaptação do indivíduo ao grupo social. É o desenvolvimento das relações na vida grupal, caracterizado pelo espírito de coletividade e pelo sentimento de cooperação e solidariedade. Particularmente, na criança, a socialização se inicia a partir do momento em que o recém-nascido é conduzido para casa, pelos pais. No entanto, não devemos esquecer que desde a concepção, a alma, já ligada ao diminuto embrião humano, sofre forte influência do ambiente em que vive. De acordo com Jean Piaget, cada criança na fase da socialização doméstica assimila e modela tudo o que a sensibiliza, de acordo com sua individualidade, utilizando sua personalidade única e peculiar, que irá distingui-la de todas as outras pessoas. Acontecimentos caseiros, atos e opiniões dos adultos, considerações sobre ética, religião, costumes, moral e filosofia, proibições e preconceitos, permissões e intolerâncias, tudo vai se modelando na argila plástica, que é a mentalidade infantil, e delineando a criança dentro de preceitos, regras de conduta e de princípios que variam culturalmente, de família para família e interiormente de criança para criança. Mesmo nos gêmeos idênticos, o desenvolvimento psicossocial ocorrerá de forma diferenciada, devido à bagagem espiritual que cada alma traz consigo, produto de suas vidas sucessivas. Consulta Kardec a espiritualidade maior na terceira parte, capítulo 9, de O Livro dos Espíritos. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E os obreiros do bem respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza, entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral. A força faz o direito. A formação machista que as crianças recebem na infância as influencia durante toda a vida. Homens são treinados para ser fortes, corajosos, agressivos, seguros, bem-sucedidos e autossuficientes. Para os estudiosos do comportamento humano, o estereótipo do macho iniciou-se nas eras pré-históricas. Estereótipo do macho iniciou-se nas eras pré-históricas, quando os nossos antepassados do sexo masculino tiveram que abandonar o medo e disputar a comida com os animais. Machismo é um conjunto de normas, costumes, leis e atitudes baseado em regras socioculturais do homem, que tem por finalidade explícita e ou implícita criar e manter a submissão da mulher em todos os níveis: afetivo, sexual, procriativo e profissional. Quando a mulher, nos seus mais diversos relacionamentos,
romper com essa visão de que deve ser submissa, reclusa, frágil e dependente do homem, ela recuperará toda a estrutura de poder e o senso de iniciativa. A guerra do sexo, na maioria das vezes, tenta impor, com ou sem armas, a supremacia do homem sobre a mulher, por meio da violência clara ou dissimulada, salvaguardando interesses falocratas de mentalidades medievais. O machista atua como tal, sem poder explicar seus atos ou perceber suas atitudes externas, porque não se dá conta das estruturas pré-conceituosas que internalizou nesta ou em outras existências. Ele se limita apenas a reproduzir ou pôr em prática tudo aquilo que viveu culturalmente no lar, na escola, no templo religioso, na cidade, no país, enfim, em qualquer lugar ou situação que o tenha influenciado. Muitas mulheres, de forma inconsciente, compartilham do machismo na medida em que não notam as estruturas psicológicas de hegemonia masculina, que regulam suas relações afetivas e sociais, e podem reproduzi-las sem perceber, na educação dos filhos, sejam eles homens ou mulheres, contribuindo dessa forma para que a ideia machista se perpetue automaticamente. Eu queria fazer um comentário que como que a minha geração, principalmente porque a minha mãe reproduzia uma sociedade assim e tinha essa consciência, a gente aprende por imitação mesmo, como hoje minhas filhas têm uma visão tão diferente da minha e como eu aprendo com elas sobre essas questões, sabe, do mundo. Elas estão mais abertas, as informações chegam mais rápido e assim é um aprendizado permanente, diário. E às vezes eu reproduzo alguma fala, um comentário, e elas falam: mãe, você percebeu o que você está falando? Aí eu tenho que refletir, porque para elas é tão automático não reproduzir mais algumas coisas. E eu falo assim: vocês têm que ter paciência, porque eu sou de outra geração e eu ainda tenho os resquícios lá das minhas avós, né, da minha mãe, de submissão, de a mulher, né, perfeita e que é submissa mesmo. E aí eu falo assim que eu estou sempre alerta nessas coisas, sabe? Porque é um aprendizado. Nossa, como eu reproduzo coisas que eu nem reflito, sabe? E hoje é bem diferente. Eu acho isso muito bom mesmo. Consciência que elas têm. É interessante, né, que a gente vai vendo que muito desse estereótipo, né, e dessa coisa que se perpetua há tanto tempo, né, é muito calcado basicamente na força física, né? Não tem nenhum atributo que você possa, em sã consciência, dizer o gênero masculino tem isso a mais do que o gênero feminino, a não ser a força bruta, a força física. E por causa desse contexto do início dos tempos, né, em que precisava de mais força bruta, o homem se colocou numa posição de superioridade. Isso se perpetuou depois até os tempos atuais, que ainda se existe francamente disseminado pelo mundo inteiro. Há culturas inteiras em que a mulher não pode nem olhar diretamente para o marido. Isso hoje em dia. E acho que muito dessa mudança, acho que até nesse processo de transição, está essa mudança na forma de ver os gêneros, de emancipação da mulher, de colocar. Você vê no cinema atualmente, quase todos os filmes estão sendo refilmados, os heróis estão sendo colocados personagens femininos no lugar dos masculinos.
mostrando que elas também têm força, também têm inteligência, também têm capacidade de resolver problemas. Isso tudo é um processo que, se a gente parar para olhar, acho que até demorou muito tempo para se iniciar, mas que agora eu acho que engrenou. E vai ter aquela, como tudo que é novo, aquela massacre, né, das ideias para até que atinja o equilíbrio. Não sei qual de nós, né, qual dos nossos descendentes vai vivenciar esse equilíbrio, né, já no seu dia a dia, né? Certamente a gente em próximas encarnações, mas é o início do processo que vem com força e com muita velocidade. E tudo começou por um simples fato de um ter mais força física do que o outro. Tem, tem um ponto aqui no texto que eu achei bacana com relação a essa educação, né? Não só no feminino, mas no masculino, né? De que o homem não pode chorar, né? De que o homem ele tem que ser ali mais duro, mais rude. E uma vez me chamaram para participar de um grupo, igual tem o grupo do feminino, né, de mulheres para trabalhar a questão do feminino. Aí me chamaram para participar de um grupo para trabalhar o aspecto do masculino. E aí eu fui participar e foi muito bacana porque é, o aspecto do masculino, não do machismo do macho, né? O masculino como ser humano. E foi muito bacana porque são vários aspectos que a gente que a sociedade acaba que a gente vai assimilando como a estrutura do macho e vai desconstruindo como a estrutura do ser humano masculino, né? Então a questão da sensibilidade, a questão do respeito, né? Não só às mulheres, mas a tudo que existe em nosso entorno, né, que seja mais fraco ou que a gente possa estar juntos. Então, é importante também esses grupos para desconstruir essas ideias, né, tanto no feminino quanto no masculino, né? Tanto no machismo e eu percebi lá que os psicólogos usavam muito também o termo do femismo, né? Que é esse aspecto da fêmea. Então a gente cada vez mais transcendeu o aspecto do animal e para estruturas dos seres humanos mesmo, né? O masculino, o feminino, compreendendo que somos seres humanos. Então eu achei muito bacana e cada vez está se tornando mais comum esses grupos também do masculino para trabalhar esses novos valores para essa sociedade que está surgindo, né, nesse século e nesse milênio na transição. Então isso eu acho muito bacana. Sobre essa questão que você falou do, de trabalhar, né, essa sensibilidade, eu faço bonecas de pano, né? E tem um livro chama Minha Querida Boneca, da editora antroposófica, que ela fala da importância, né, da boneca e tudo, e fala como que muitos pais, né, não deixam, né, o menino brincar com boneca, com boneco. Então, quais são os brinquedos, né, da criança, do menino? É bola, carro, e aí crescem, né, os adultos e não se sentem participativos, né, cuidar, cuidar dos filhos, que eles estão preocupados mais com o carro, com jogar o futebol, né, como se fosse, e é a reprodução, né, a repetição. A gente sente que tem ocorrido uma grande mudança, mas é um aspecto também bem interessante da gente observar. Eu achei muito interessante também no livro tá falando sobre isso, né? Que normalmente a gente não vê esse tipo de abordagem, né? E muito bom. Eu, eu acho bem interessante, porque quando ele começa a falar de respeito, e ele vai para dentro da casa, né? Ele vai para dentro das relações familiares, onde se começa tudo, né? Onde se começa é dentro de casa, é na família, é o respeito a tudo. E ele começa justamente aí.
E aí ele começa com essa abordagem homem, mulher, macho, macho, fêmea, essas coisas todas. E passa no começo ele deu muita ênfase à questão masculina, depois aí no final, agora já entrando na questão feminina, né, da mulher, né, porque a mulher também é bastante machista. A gente não pode, eu sou assim muito tento ser muito justa, sabe, em tudo, nessas coisas, porque nós estamos vivendo uma fase que é o oposto, é aquilo que o Silvio colocou. A gente entrou num outro oposto que é necessário, que essa coisa de contra o macho, contra o macho, contra o macho, quando que também não é por esse caminho, que eu acho que deve ter sido mais ou menos isso do que o Ismael estava comentando, né? Porque acho que, assim, tanto o macho quanto a fêmea tem que ser dentro do humano e tudo, tem o seu papel muito bonito. E cada um tem que encontrar, eu acho que passa por esse autoconhecimento, por uma série de coisas para serem respeitados, cada um no seu papel. E eu concordo com a Fernanda, a gente conversa muito sobre isso, sobre as filhas, né, que estão no outro momento e tudo, mas às vezes eu percebo ainda um machismo intrínseco nelas ainda. Há uma luta para sair disso, mas em alguns momentos ainda tem, porque somos nós que educamos, né? Nós ainda passamos esse essas risquinhas ainda disso. Nós temos muitos resquícios ainda disso. Quando ele volta lá no início, né, você colocou da questão da força, né, que a força foi a que gerou tudo isso, eu me pergunto, como que será que era? Sabe? Será que a mulher permitiu que a força foi interessante? Sabe assim, eu comecei a ir lá atrás, porque não foi só a força, deve ter tido um contrato aí, no qual aí se desandou a situação. Terminando, eu tenho uma comunidade na África, numa ilha dessa aí, que ela é totalmente, as mulheres é que tomam conta, né? Como é o termo? Quando é a mulher que é uma comunidade Matriarcal. Matriarcal. matriarcal, né? É isso mesmo. E é lindo a história, porque elas cada um, por exemplo, os homens usam a força, e é necessário a força física ali. Elas têm a questão maternal, que também é enriquecedora para a comunidade delas. Não sei se vocês já viram isso, falando sobre essa comunidade. É uma ilha. E é lindo, porque assim, eles, os homens, deixam elas gerirem a ilha, né, o local, porque eles dizem que, como são mães, elas têm mais capacidade de olhar de uma maneira do todo, mas é muito bonito ver todo esse trabalho, tudo isso que acontece nessa ilha. Mas a gente tem que, tanto homem quanto mulher, tem que viver esse respeito dentro das suas casas, né? E começa dentro de casa, realmente. E Diva, um ponto que eu acho bacana que você colocou é essa questão ah, do momento atual, né? Porque a gente está no momento de transição. É um na ciência a gente trabalha muito quando está uma forma de organização para uma outra forma de organização, tem o que se chama do tempo transiente, que é aquele tempo em que as estruturas elas se rompem toda para se reorganizar. E a gente está vivendo esse tempo transiente nas estruturas sociais, né? Então, a questão de gênero, ela está dentro de um contexto muito amplo, que é, né, é tudo que impede o ser humano de ser pleno, integrado a, ao planeta, ao organismo universal, né? Então, os aspectos de gênero, né, do feminino e do masculino, os aspectos de raça, né? Ou seja, todos eles têm os mesmos direitos e devem ser respeitados como seres humanos, as questões de religiões, né, que devem ser respeitadas, de culturas, até aspectos de classe, né? Então, vai cada vez mais em, verdadeiramente pensar assim, poxa, por que realmente uns têm tanto e outros têm menos, né? Então, nesse momento de transição, todos esses aspectos eles vão vir
à tona, né? Eles vão vir à tona e a questão mesmo, né, do feminino e do masculino, do homossexualismo. Então, esse respeito a, a, a todas as diferenças e todos serem incluídos vai se trabalhar bastante. E aí isso vem de muitas formas, né? Vem no movimento do veganismo, vem no movimento ecológico, até no movimento assim que a gente nem imagina, mas que são vários aspectos que são que acabam que fere, como ah, o bullying. Então isso tudo está nesse contexto da transição para uma nova forma de organização, aonde, né, quando entrar nessa outra forma, isso tudo são só etiquetas e vai se trabalhar o quê? Com o espírito. Somos seres espirituais, né? Os animais, existem os princípios espirituais e todos devem ser plenos e poderem se desenvolver o máximo possível espiritualmente. Então acho que é bacana a gente também ter essa visão, porque a gente auxilia todos esses processos, sabe? Eu estava prestando atenção no que todo mundo estava falando e eu percebi uma coisa. A gente ainda, mesmo nós aqui conversando, a gente ainda fala de feminino e masculino como se fossem duas entidades distintas. E como o Ismael estava falando agora, na verdade são duas forças que fazem parte de todos nós. Qualquer espírito tem a força feminina e a masculina. E a gente, mesmo nós aqui conversando, a gente ainda fala, se a gente for reouvir tudo, como se fossem duas forças distintas. E não são. Então, acho que tudo vai se resolver quando a gente imaginar a questão do gênero, do homem, da mulher, como as energias do yin e yang, que são o mesmo ser. Um completa o outro, não são coisas diferentes. Eles estão presentes no universo unidas. E é esse o caminho que acho que a gente vai ter que perseguir. Compreender que não são forças distintas, mas são só aspectos diversos de um ser único, de uma força única. Eu vou ler mais um pedacinho. São muitos os provérbios humilhantes e os insultos irônicos endereçados às mulheres, estes acompanhados de risos sarcásticos e depreciativos. O sexismo, atitude de discriminação fundamentada no sexo, leva mulheres ingênuas, inseguras e dependentes a aceitar essas críticas mordazes como naturais, porquanto o modelo de educação em que organizaram seu mundo íntimo baseou-se nesses valores e crenças distorcidos. A mulher precisa descobrir que não depende de ninguém para viver a própria existência, pois tem dentro de si uma extraordinária capacidade de fazer mudanças positivas. Ela, como homem, tem um mundo diante de si, e todos podem crescer até onde permite sua capacidade, seu dom, seu talento nato. Todos nós estamos em constante mutação e nos transformamos todo o tempo nos aspectos físico, mental, emocional e espiritual. Nada na natureza permanece estático. Tudo flui através dos processos da vida, dentro e em torno de nós. Em muitas ocasiões, a mulher, em vez de reverter a situação desgostosa em que vive, tenta mudar de forma superficial, apenas substituindo o cônjuge por outro, mas sem renovar seu modo de sentir, pensar e agir. Como não se preocupa em erradicar os velhos padrões ou crenças inadequadas de seu modo interior, corre o risco de atrair outro parceiro igual ou muito parecido com o que acaba de deixar. A lei de atração perpetua, tanto na alegria como na tristeza para nossas vidas. Acho que é isso.
Não devemos jamais deixar que uma empresa, associação ou ligação afetiva, profissional ou de amizade, venha eclipsar nossa vida, a ponto de desrespeitarmos quem somos. Neste novo milênio, cabe à mulher recuperar sua dignidade e o respeito por si mesma, descobrir verdadeiramente que o respeito ainda anda de mãos dadas com a autoestima e o bem-estar. Deve iniciar o processo que muitas já o fizeram, de valorizar suas forças individuais e únicas, usando a energia interior para descobrir capacidades inatas e novos talentos adormecidos. Constituições modernas já estabeleceram, há muito tempo, leis e direitos que firmam a igualdade entre os sexos. No entanto, essas leis e direitos só terão valor e significado quando forem totalmente assimilados e colocados em prática por todos aqueles que os validaram. É possível que determinadas pessoas discordem e não aceitem nossas ponderações, mas nem por isso tudo está perdido. A diversidade de opinião e a forma de olhar o mundo dependem da singularidade evolutiva de cada criatura. O equilíbrio vai sendo pouco a pouco atingido, a visão G-machista gradativamente se desfaz, nascendo em seu lugar a amizade, o respeito e a cooperação entre seres humanos. Na estrutura social do porvir, pouco importará o sexo do indivíduo, pois todos serão igualmente valorizados e jamais oprimidos. Num futuro breve, quando é para parar, Diva? Você que sabe. Está terminando? Só tem essas duas linhas ou mais? Então, vou terminar até aqui. Termina só. Futuro breve, quando a mulher se legitimar pelo que é por onde quer chegar, pelo que é e por onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesma. Acreditar que alguém exista só para nos servir é uma visão egocêntrica e degradante da atual humanidade. Enquadrar pessoas em papéis sexuais nitidamente definidos, subserviência, inferioridade, subordinação, usando-as como objetos que podem ser controlados e descartados, é imensamente cruel e impiedoso. O amor cristão não considera os papéis sexuais e se encoraja todos os seres a exprimir a liberdade, o respeito, o amor uns pelos outros. Fechou bem, né? Ótimo. Vamos começar então, desligando as câmeras. Vamos nos acalmando.